Mandei uma Karen para a prisão. Isso aconteceu talvez 5 anos atrás. Sou carteiro, e meu percurso consiste em uma única parada com 65 caixas comunitárias para um grande condomínio fechado de 800 casas. Cada caixa comunitária tem de 8 a 16 caixas de correio, 1 a 2 armários para encomendas e um compartimento de saída de correio. Cada caixa possui uma fechadura mestre que abre toda a frente da caixa para que eu possa acessar todas as caixas de correio dentro dela sem precisar abrir todas individualmente. As caixas são montadas em 4 fileiras e levo cerca de 1 hora para entregar em cada fileira. Eu sou pago por salário e não por hora, mas quanto mais rápido eu terminar, mais por hora eu recebo de bônus. O que é um grande incentivo para encontrar maneiras de reduzir o tempo do meu dia. Divido a correspondência em 4 seções, uma para cada linha de caixas em vez de agrupar a correspondência para cada caixa individualmente. Em seguida abro todas as caixas nessa linha. Há 20 anos que faço este percurso, e a maioria das pessoas que lá se encontram conhecem-me de vista. Sou amigo de poucos e sempre que alguém que não conheço se aproxima durante o trabalho informo minhas regras. Você não acessa nenhuma caixa de correio que eu tenha aberto no momento. Se você precisar de sua correspondência agora e não puder voltar mais tarde, diga-me em qual das caixas está sua caixa de correio e eu a fecharei para você para que você possa desbloquear sua caixa de correio individual e obter sua correspondência dela. Não vou entregar fora de ordem. Não importa o quão apressado você esteja, porque a correspondência vem toda em uma ordem específica e é uma grande perda de tempo ter que vasculhar e encontrar o seu. E não permito que crianças fiquem perto de nenhuma caixa aberta, porque nunca se sabe o que uma criança vai pegar, e eles pegam. Eu sei por experiência. Então vem, Karen. Sendo este um condomínio fechado bastante rico, você pensaria que eu encontraria mais deles. Mas as pessoas lá geralmente são muito educadas e respeitam minhas regras. Então você conhece o tipo. Ligeiramente acima do peso, corte bob loiro descolorido e terninho, e sapatos que provavelmente custam mais do que o pagamento da minha hipoteca. Ela caminha até mim quando estou começando a descarregar tudo do meu caminhão de correio e exige saber qual é a caixa de correio dela. Não me diz o nome dela e não me diz o endereço dela. Apenas se aproxima e exige saber qual é a caixa dela. Quando há 800 caixas de correio em 65 caixas comunitárias, pode ser um pouco assustador descobrir qual caixa é sua quando você se mudar. Então, nesta situação, há algumas perguntas que preciso fazer para descobrir a melhor maneira de ajudar alguém. Então eu começo com: você já recebeu um conjunto de chaves de e-mail? Ao que ela respondeu: não vejo como isso é da sua conta. Expliquei a ela que precisava saber se ela já tinha as chaves. Então sabia se precisava pegar meu kit de troca de fechadura e trocar a fechadura para poder entregar a ela um novo conjunto de chaves. Ela diz que sim, ela tem as chaves. Enquanto isso, seu filho, provavelmente de 8 a 10 anos, começa a vasculhar a correspondência que já descarreguei. Eu tenho filhos e eu sei falar com crianças. Eu disse a ele que ele precisava parar de brincar com a correspondência. Não alto e não significa, mas firme. Karen absolutamente explodiu com isso. Ela começou a gritar sobre como eu não tinha o direito de mandar em seu filho assim. Quando ela finalmente gritou, eu disse a ela que o que o menino estava fazendo era chamado de adulteração da correspondência. Isso é crime e, como sua tutora legal, ela seria responsabilizada se ele não parasse. Então ela fez um comentário simbólico: saia daí para o filho, e ele foi brincar na grama próxima. Então peguei todas as informações dela e mostrei qual caixa era dela. Estava na última fileira, então eu não chegaria lá por algumas horas. Ela abriu e encontrou toda a correspondência que havia chegado para ela antes de pegar a chave. Ela o folheou para ter certeza de que era todo dela. Mantenho um registro meticuloso de quem mora onde e quem se mudou. Então eu estava pegando e encaminhando todas as correspondências do proprietário anterior, entregando qualquer coisa com um nome que eu não reconhecesse por algumas semanas. Eu normalmente não começo a entregar os anúncios semanais em caixas até que alguém pegue sua correspondência pela primeira vez, porque eles podem realmente se acumular. Ela viu que não havia anúncios e enlouqueceu, acusando-me de roubar sua correspondência e dizendo que ia arrastar meu agente do correio até lá e me despedir. Na verdade, foi nosso agente do correio que me treinou quando comecei. Ele era um portador, então foi ele quem me disse para fazer isso, e diz a todas as novas operadoras que o façam até hoje. Perguntei se ela gostaria do número de telefone dele e ela começou a gritar comigo por ser um espertinho. Enquanto ela fazia isso, seu filho começou a bisbilhotar a correspondência novamente. Como esse era o segundo aviso dele, fui muito mais perspicaz quando disse a ele para se afastar dessa vez, e ele começou a chorar. Tipo, esse garoto de 10 anos chorando como uma criança de 4 anos. Pense em uma criança mimada. E sim, sei que crianças de 10 anos choram, mas não assim. Imagino que esse garoto nunca tenha ouvido um não em toda a sua vida. Karen então gritou: como você se atreve a gritar com meu bebê? Você não sabe quem eu sou.
e então me deu um tapa no rosto. Eu já fui atingido antes, mas aquele me pegou tão de surpresa que eu realmente vi estrelas. Eu não achava que isso fosse realmente uma coisa até então. Eu fui ensinado a nunca bater em uma mulher, então me contive, mas disse a ela que se ela fizesse isso de novo eu teria que chamar a polícia e estaria apresentando queixa de agressão, e que o filho dela precisava parar de mexer ali. Ela então me disse que se eu chamasse a polícia ela diria a eles que eu atentei isto. Eu estava tipo, tanto faz, tenha um bom dia senhora, da forma mais sarcástica possível. Ela apenas ficou lá. Eu estava tipo, o quê? E ela diz, e quanto ao correio de hoje? Eu disse a ela sobre minhas regras e que não chegaria ao camarote dela por algumas horas. Ela parecia que ia perder o controle de novo, mas apenas saiu frustrada. Ela não foi longe, no entanto. Ela caminhou para longe das caixas de correio e ficou lá como se fosse esperar 3 horas para eu chegar à sua caixa de correio apenas por puro despeito ou algo assim. Eu estava tipo, tanto faz, e voltei a descarregar. Abri todas as caixas da primeira fileira e comecei a entregar. O filho dela veio ver mais de perto. E tudo bem desde que ele fique para trás e mantenha as mãos para si mesmo. As crianças ficam curiosas e muitas vezes se surpreendem com a forma como as caixas comunitárias se abrem e querem ver mais de perto. Eu disse a ele que ele poderia assistir, mas ele precisava ficar para trás. Felizmente Karen não ouviu isso, ou imagino que ela estaria gritando comigo de novo. Terminei a primeira fila e olhei. Karen ainda estava lá esperando e olhando para mim como se eu tivesse destruído sua família. Seu filho parecia prestes a cair morto de tédio, e eu não o culpo. Me ver entregando correspondência não é exatamente a coisa mais divertida do mundo. Não entendo por que ela simplesmente não ia para casa e voltava em algumas horas. Tipo, o que ela pensou que iria provar ficando ali e olhando para mim o tempo todo enquanto eu estava trabalhando? Então, antes de começar na segunda fila, liguei rapidamente para meu supervisor nos correios e contei a ele tudo o que havia acontecido. Ele me disse que se Karen se aproximasse de mim novamente eu deveria começar a filmá-la com meu telefone para que houvesse evidências de vídeo se as coisas piorassem. Isso foi o que selou o destino de Karen no final e me salvou de acusações injustas de estupro. Então estou feliz que ela me disse para fazer isso. Então volto ao trabalho. Abro todas as caixas da segunda fila e começo a entregar. O garoto voltou a me observar, mas desta vez ele se aproximou de mim e enfiou a mão em uma das caixas de correio enquanto eu colocava uma revista nela como se ele fosse pegá-la. Eu o agarrei pelo pulso, puxei sua mão e a prendi em seu peito com um dedo. Depois disse a ele em uma voz muito baixa que se ele fizesse isso de novo as coisas iriam ficar feias. Então o que a criança faz? Ele enfia a mão na caixa, tira a revista e a rasga ao meio. Então neste momento estou no limite da minha paciência com essas pessoas. Comecei a gritar com o garoto e comecei a gritar com a Karen. A Karen começou a gritar comigo. Peguei meu telefone e comecei a filmá-la. Ela ficou furiosa. Começou a virar todas as minhas bandejas de correspondência, jogando tudo por toda parte, jogando pacotes ao redor, alcançando caixas de correio abertas e jogando correspondência delas no chão. Gravei tudo enquanto tentava impedi-la. Ela ficava dizendo, não coloque as mãos em mim ou eu grito isto. Então ela pega o telefone e liga para a polícia. Ela diz a eles que o carteiro tentou forçá-la e ela precisa de policiais imediatamente. Como estou filmando tudo, é como se ela nem vivesse na realidade. Parei de filmar e liguei para meu supervisor. Meu supervisor chamou a polícia e os inspetores postais que têm uma autoridade e lidam com todos os crimes relacionados ao correio. Meu supervisor chega primeiro. Explico tudo o que aconteceu novamente e mostro o vídeo para ele. Ele começa a atacar a Karen enquanto a Karen continua tentando dizer que eu tentei isto ela. Meu supervisor pegou meu telefone e o enfiou bem na frente do rosto dela e gritou, sim, VA, posso ver que realmente aconteceu pelo vídeo de evidência que não mostra nada desse tipo. A polícia apareceu em seguida e parecia meio perdida para o que deveria fazer. O correio parecia que uma bomba explodiu. Lá está meu supervisor gritando com Karen e nem mesmo deixando ela falar. Eles finalmente decidiram que haviam recebido uma ligação de tentativa de estupro, então iam me algemar e ler meus direitos. Mas meu supervisor interveio, mostrou o vídeo e contou o que realmente aconteceu. Então os inspetores postais apareceram. Os inspetores postais não têm senso de humor. Acho que é removido cirurgicamente quando aceitam o trabalho. Eles também não aceitam besteira de ninguém. Eles olharam para a bagunça e olham para o vídeo. Eles pegaram meu depoimento. Eles prenderam Karen por adulterar a correspondência e por permitir que um menor sob seus cuidados abrisse correspondências não endereçadas a ela. Meu supervisor teve que enviar 4 outros transportadores para ajudar a limpar a bagunça e estávamos lá bem depois do anoitecer resolvendo tudo e colocando nas caixas. Alguns dos outros residentes se reuniram para assistir e alguns ficaram para conversar um pouco enquanto estávamos limpando.
Expliquei o que havia acontecido e alguns deles estavam bem cientes de Karen e de como ela poderia ser uma Karen completa. Então Karen foi levada. Fui chamado para dar minha versão dos acontecimentos. No final Karen foi condenada a 3 anos de prisão e teve que pagar uma multa de $250 mil. E tirei uma semana de folga do trabalho para lidar com minha própria ansiedade sobre a coisa toda. Próximo relato. Fui repreendida por uma Karen ladrona de lojas. Então, eu trabalhava em uma loja de departamentos no sul dos Estados Unidos. Eu era uma montadora de lingerie e passava a maior parte dos meus dias pegando e devolvendo itens indesejados. Nesse dia em particular fomos criticados e fiz pelo menos 20 devoluções nas primeiras horas do meu turno. Um desses acessórios foi uma mulher maior que foi muito rude durante todo o processo. Ela repetidamente me mandou de volta para pegar mais e mais coisas para ela, sem me devolver nenhum dos itens que eu ia deixando. Por fim ela diz que está se vestindo e sairá para fazer suas compras em alguns minutos. Fui ao caixa para ajudar alguns outros clientes nesse meio tempo. Eu a vejo sair e ir direto para o próximo departamento, então eu digo: com licença senhora, nenhum desses itens ficou bom para você. Ela diz que não e tenta ir embora. Nesse ponto eu sabia o que ela estava tentando roubar por causa de tantas experiências anteriores nesta mesma loja. Então pergunto: eles estão no provador, vou me certificar de guardá-los todos para você. Se tiver certeza de que não quer nenhum deles, ela se vira e vai embora. Mas neste momento estamos muito ocupados para eu verificar se todos os itens estão lá. Então tenho que ajudar imediatamente outra cliente. Então estou lá ajudando uma mulher a encontrar um item quando meu gerente chega e diz que precisa falar comigo em seu escritório. Aparentemente a Karen veio até ele para reclamar que eu a estava assediando e acusando-a de furto em uma loja. Expliquei toda a situação para meu gerente e ele concordou que ela estava errada, mas que eu teria que me desculpar para evitar uma confusão maior. Eu disse a ele que iria, então fomos até ela. A senhora, que provavelmente tem cerca de 50 anos, está ali com sua filha de 20 e poucos anos. Imediatamente começa a gritar comigo na frente de todos os outros clientes e funcionários sobre quanto custa sua casa e até mesmo me mostrando as chaves de seu carro de luxo, basicamente tentando me dizer que ela não precisa roubar porque é rica. Então peço desculpas dizendo que não quis dizer isso e que estava simplesmente tentando ajudar. A filha então responde tirando os brincos e me dizendo que vai me arrastar pelos cabelos até o estacionamento. O gerente e segurança realmente não fizeram muito. Eles apenas pediram que elas continuassem suas compras e não se preocupassem com isso. Mais ou menos uma semana depois, meu colega de trabalho me avisa que a Karen voltou tentando trocar alguns produtos, mas sem a tag ou algum comprovante da compra ela não conseguiu fazer nada e apenas foi embora. Próximo relato. Karen ficou brava comigo por não me importar. Isso foi em um local de fast food. Por algum motivo eles agendaram como 8 caixas e apenas 3 pessoas que sabiam cozinhar. Tudo começou quando uma senhora com seu filho entrou. Ela pediu como uma pessoa normal e esperou um pouco pela comida por uns 10 minutos. Então quando ela recebeu seu pedido foi quando começou a chegar. Ela começou a ficar irritada afirmando que ela não pegou suas bebidas. Então o gerente perguntou quais eram as bebidas dela. Era algo como gelo e um café gelado. O gerente perguntou que tamanho. Foi quando ela meio que explodiu dizendo: vocês nunca acertam meus pedidos. Eu venho aqui umas 5 vezes por semana, e são sempre os mesmos rostos aqui, então não deve haver muitos erros sobre isso neste momento. Então a criança de 6 anos falou: mamãe, não seja má. E ela disse: eu sei, não estou tentando ser, mas... E então começa a falar sobre tudo dando errado. Então durante o discurso dela eu estava de alguma forma sendo colocado na situação. Na verdade eu estava lá cuidando da minha vida. Então ela disse: e ela está parada ali. Eu sabia que estava piorando a partir daí e então novamente os 6 anos disse: mamãe, seja gentil, não é relevante para a história. Eu apenas pensei que era engraçado como uma criança de 6 anos tem mais boas maneiras do que uma velha de 50 anos. Eu escolhi ignorá-la e brinquei com minha luva só para fingir que ela não estava falando de mim. Ela estava ficando brava com isso e também que o café dele estava demorando muito. Em algum momento o gerente apareceu com o café e a mãe disse: eu não quero isso. Quem sabe o que você fez com isso? Você está fazendo isso há 5 minutos. Então ela começou a andar de um lado para o outro dizendo: eu quero o gerente. Então o outro gerente disse com uma voz bastante monótona dizendo: eu sou o gerente. Então ela disse: eu quero um reembolso. Estou ligando para a empresa. Então quando o gerente estava reembolsando ela continuou falando:
Enquanto isso eu estava apenas tentando não me envolver mais e continuei girando minha luva. Nesse ponto ela estava conversando com outro cliente irritado falando sobre como eles se lembram de uma época em que trabalhar no Taco Bell era divertido. Foi quando ela me deu uma palestra falando sobre como no atendimento ao cliente eu deveria estar sorrindo e cumprimentando os clientes e não brincando com minhas luvas. Eu decidi apenas virar as costas para ela um pouco enquanto ela ainda tinha a visão de mim ainda brincando com minhas luvas. Quando ela vê que eu não fui realmente afetado pelo que ela disse, ela meio que zomba e finalmente parou de falar por um segundo. Então ela conseguiu o reembolso, pediu o número da loja ao gerente e perguntou meu nome. A desculpa dela foi algo como ela não está tentando ficar brava, mas eu tenho que aprender a fazer meu trabalho e deixou toda a comida que ela esperou 10 minutos. Próximo relato. As filas não se aplicam para essa Karen. Faltam 5 dias para o Natal e como você pode imaginar, os correios estão cheios de pessoas fazendo fila para enviar seus presentes para seus entes queridos no último minuto. Há pelo menos 15 pessoas na fila lá dentro, e é aqui que Karen de 30 anos com seu filho entra no prédio. Em vez de se juntar ao final da fila muito clara, ela ouve: "O próximo na mesa 4 por favor", e vai direto para a mesa. Algumas pessoas na fila murmuram e a Karen é atendida. Observe que a senhora que atende não está bem e tem câncer, então não a culpo por não sobra fila com a Karen. Eu sou o próximo da fila e não sendo conflituoso, apenas esperei um pouco mais. Quando a Karen é atendida e se vira para sair pela fila que ela passou, ela é parada por um dos homens na fila e muito educadamente informa que de fato há uma fila e ela deveria ter feito fila como todos no prédio. Você esperaria ouvir: "Me desculpe, eu não percebi", mas não. Ela levanta a voz e diz: "Não é minha culpa que não foi claro", e xingou várias vezes o homem e continuou a argumentar. Havendo literalmente 15 pessoas na fila, ela caminhou direto para abrir caminho para chegar à frente da fila. Aparentemente não estava claro o suficiente. Foi atendido com rapidez suficiente para que ela ainda estivesse discutindo com o outro homem na fila que desejou a ela o Natal que ela merecia e então ela saiu do prédio. Próximo relato. Encontros recentes com Karen. Para dar um contexto, estou indo para a faculdade mas tenho que trabalhar em fast food por causa do horário flexível. Eu me especializei em balcão de frente. Aqui estão algumas das minhas experiências mais recentes com Karen. Primeiro, uma velha recusou-se a deixar-me anotar o seu pedido porque não a cumprimentei com um sorriso e disse: "Bem-vinda ao nosso estabelecimento. Em que posso ser útil, senhora?" Ela teve um problema comigo dizendo: "Olá, você está pronto para pedir?" E queria falar com o gerente sobre o atendimento grosseiro. Em vez disso, o gerente anotou seu pedido. O tempo todo ela fala sem parar sobre como é uma pessoa legal e merece ser tratada com respeito. Fiz questão de limpar o saguão e ficar longe da caixa registradora até que ela fosse embora. Segundo, uma mulher do drive-thru entra no saguão. Ela olha para mim e reclama que está estacionada há 20 minutos. Pego o recibo dela. Digo ao gerente, meu gerente diz: "Acabamos de estacioná-la. Avise-a que levará mais 1 minuto para as batatas fritas." Eu retransmito a mensagem, e ela dá um grande suspiro me contando como o restaurante não é como costumava ser, e que era ridículo que ela tivesse que se sentar em uma vaga de estacionamento quando veio de carro. Suas batatas fritas sobem, são embaladas instantaneamente e meu gerente entrega a sacola a ela. Ela abriu, comeu uma batata frita e reclama que não tem gosto de fresco. Meu gerente diz a ela que eles saíram da fritadeira. Grande choque, ela quer um reembolso de qualquer maneira. Meu gerente vai pegar a sacola dela para jogá-la fora, mas ela insiste que deve ficar com a comida como compensação pela espera. Bem, não é assim que funciona. O gerente dá a ela o ultimato: é a comida ou o reembolso. Ela escolheu a comida e começou a jogar as batatas fritas no chão antes de sair. Terceiro, um homem de meia idade entra e faz um pedido. Ele segura a fila por uns bons 6 minutos extras contando um bolsão inteiro de troco. Não quero que minha gaveta fique curta, então começo a checar novamente. Ele diz: "Ó querida, você trabalha em fast food, não precisa usar o cérebro." Isso me pegou de surpresa o suficiente para parar e olhar para ele. E ele ri de mim. Meu gerente ouviu a interação, se aproximou e devolveu o troco ao homem explicando que não podemos aceitar $8 em moedas de 25 centavos. O sorriso do cliente caiu instantaneamente. Ele começa a dizer como dinheiro é dinheiro e acrescenta: "Se você colocar um homem competente no registro ele teria me questionado." O gerente cancela o pedido e pede que ele saia. Próximo relato. Dê ao meu filho sua bomba de insulina. Então, eu sou um diabético tipo 1. Isso significa que meu corpo não produz insulina e tenho que obtê-la de uma fonte externa. A fonte que funciona melhor para mim é uma bomba que está conectada ao meu corpo. Sem insulina eu teria um fim bastante desagradável e doloroso. Posso desconectar a bomba por curtos períodos para tomar banho, trocar de roupa e etc. Mas 99% das vezes ela está conectada ao meu corpo.
Eu costumo usar a bomba na minha cintura. Isso me permite acessá-lo facilmente e fazer alterações na minha insulina conforme necessário. Eu estava na casa da minha sogra quando minha bomba deu um alerta. Meu açúcar no sangue estava tendendo para baixo e isso pode ser muito sério. Então é um alarme alto e exigente. Limpei o alerta e peguei alguns lanches de frutas para aumentar meus açúcares. Meu sobrinho de 5 anos ouviu o alerta e me perguntou o que era e eu disse a ele. Expliquei que é um dispositivo médico que uso para me manter saudável. Ele considera isso e estende a mão exigindo ver. Recuso, pois é um dispositivo médico que preciso para viver. Além disso, ele não é gentil com nada e quebra a maioria de seus brinquedos muito rapidamente. Eu digo a ele não de novo e sabendo que ele raramente ouve essa palavra. Movo minha bomba da minha cintura para prendê-la no meu sutiã, dessa forma ele não pode simplesmente agarrá-lo, o que é absolutamente o que ele faria. Ele começa a chorar e chorar, então sua mãe vem correndo. Ela grita comigo perguntando o que eu fiz. Eu apenas dei de ombros e disse a ele que não. Ele não poderia ter minha bomba de insulina. Ela zombou de mim e me disse para apenas entregá-lo. Posso passar um tempo sem ele, meu sobrinho merece vê-lo. Eu deveria estar estimulando sua curiosidade natural em vez de tentar impedi-la. Eu me recuso novamente e digo a ela para desistir. Isso não vai acontecer. Ela responde com: mas ele é uma criança. Agora, eu já lidei com eles antes. Então sei que ela não vai conseguir desistir. Eu disse não ao filho dela e isso é imperdoável. Estou ficando com dor de cabeça por causa dos gritos. Então apenas me virei e saí. Eu não precisava mais estar lá, então fui para casa. Lamento não estar disposto a arriscar minha saúde e bem-estar apenas para entreter seu filho. Oh, espere. Não sinto muito. Próximo relato. Uma Karen selvagem foi presa por um crime. Contexto: tenho 35 anos, pai de 2 meninos. Eu tenho transtorno do estresse pós-traumático devido ao tempo no exterior e tenho cicatrizes físicas que combinam com as mentais. Tenho uma esposa incrível que me conhece e sabe quais situações devo evitar. Meus filhos são incríveis, mas esta história gira em torno de meu filho mais novo e meu cão de serviço. J, meu filho mais novo, tem autismo e nós compartilhamos um vínculo especial porque algumas coisas que o irritam também me deixam nervoso. Spike, meu bulldog inglês, ele é meu cão de serviço. É bem treinado, preguiçoso, crítico e desinteressado em tudo que não pode comer. Ele também é muito sintonizado com J e minhas emoções e irá fornecer uma distração quando ficarmos sobrecarregados. Basicamente ele diz: ó, você está estressado, aqui, coce minha bunda. Você vai se sentir melhor e eu vou chamar a atenção. É uma vitória para todos. A história. Minha família mudou-se recentemente para o Texas. Como agora moramos muito perto de um parque de diversões, conseguimos assinaturas. Este parque particular em Arlington, Texas, tem um programa especial para pessoas autistas. Eles têm quartos reservados para relaxar se você estiver super estimulado, para que possa relaxar, voltar, se estimular novamente e girar e girar. Com J também não temos que esperar em filas. Isso é uma coisa enorme e a causa dessa história. O parque tem um passe que te permite pular a maioria das filas e eles cobram um braço e uma perna por isso. No entanto, com esse passe você ainda cabe em uma fila das centenas de pessoas que também têm esse passe. J não tem fila nenhuma. Ganhamos um passe especial e entramos pela saída. O trabalhador assina o passe e seguimos viagem. J tem um passeio favorito, o passeio de tronco. Houve dias em que pedalávamos repetidamente, depois comíamos e depois voltávamos para o passeio. Neste dia T, meu filho mais velho, e J queriam fazer o passeio de toras. Então fomos até a saída e deixamos a esposa e o Pico na sombra porque alguém tem que ficar com ele e bulldogs, mais passeios não combinam. Quando estávamos indo para a saída, uma mulher começou a gritar conosco. Não tenho absolutamente nenhuma audição do meu lado direito. Então não considerei que valesse a pena virar a cabeça para ouvir. Agora, como fazemos esse passeio quase exclusivamente, os trabalhadores desse passeio nos conhecem pelo nome e pelo local. J até fala com eles, o que é raro. Entramos, mostramos o passe, sentamos e cavalgamos. Desta vez, porém, Karen, a mulher que estava gritando conosco enquanto caminhávamos pela saída, fez seu caminho até onde o passe rápido termina, no passeio onde uma camisa vermelha verificará seu passe e deixa seguir seu caminho. Ela nem queria andar, ela só queria gritar sobre nós entrarmos pela saída e como estamos abusando do sistema. O camisa vermelha tenta acalmá-la. T está ficando chateado porque ele é um garoto normal de 9 anos e adultos gritando não é legal. J fazendo seus sons excitados esperando a tora parar para poder entrar. Entramos e enquanto flutuamos ainda ouvimos Karen gritando. O passeio termina e nós saímos. Achamos que nunca mais veríamos Karen, mas obviamente não foi assim. Karen apareceu como um irmão sombrio depois de fazer o sacrifício, vaiando e gritando. Ela está gritando que só porque J é uma palavra com D não significa que temos direitos extras. O grito faz com que J solte seu super guincho.
Agora, qualquer um que conheça o autismo sabe que crianças autistas têm superpoderes. No caso de J, é um guincho agudo supersônico que faz seus olhos nadarem e dá a sensação de que coisas que não deveriam estar se movendo em sua cabeça. O tempo todo Spike estava deitado no chão na posição de sapo, como fazem os bulldogs, apenas olhando para Karen como se ela fosse um cachorro raivoso, mas não valesse a pena se levantar. Enquanto gritavam conosco, vejo 2 policiais se aproximando por trás de Karen. Eu sorrio. Meu sorriso deve ter quebrado porque Karen puxa J e chuta o Spike. Isso muda meu interruptor porque agora minha família está literalmente sob ataque e eu começo a reagir. Antes que eu pudesse fazer contato, Karen já estava no ar sendo carregada, meio arrastada enquanto era algemada. Agora na minha frente está um policial bem vestido e com cara de puto. Ele nos conta que ouviu o guincho e começou a ir até lá. Aproveito o tempo para abrir o interruptor e examinar o Spike. Ele está mancando e chorando. Eu sinto seus quadris e sinto que seu quadril está deslocado. O policial me pergunta se Spike é um cão de serviço. Eu digo sim. Ele explica que no Texas ferir intencionalmente um cão de serviço é crime. A essa altura a segurança do parque chegou e emitiu uma ordem de invasão para Karen. Os policiais perguntam se eu quero prestar queixa. Eu olho para Spike e olho para trás e digo que sim. Karen e seu pequeno marido parecido com um rato começam a surtar quando Karen é carregada em um carrinho de golfe. Também subimos em um carrinho e partimos para ir ao veterinário. O veterinário corrigiu o Spike e está tudo bem. Voltamos no dia seguinte com Spike em um carrinho. Ninguém reclamou e todo mundo adora o Bulldog no carrinho. Deixa as pessoas acariciá-lo. Ele é uma piada e o parque é um lugar incrível. Fui chamado pelo oficial de investigação e prestei depoimentos. Posso ter que testemunhar, mas estou ansioso para sentar no banco com o Spike no colo. Fim dos relatos. Assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.